A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Estou aqui no meu canal no YouTube, canal da Rádio Comunidade Cristã no Brasil Nova CCB, para falar um pouquinho do Evangelho, falar um pouquinho também dos eventos da comunidade, né? Quero aproveitar aqui e divulgar aí que todas as quarta-feiras às 19h30 até às 21 horas temos culto ali na Oliveira, em Cotia. E todos os domingos às 18h30 até às 20 horas culto também na Oliveira. Você é nosso convidado para fazer uma visita cristã à Oliveira, né? Aproveitar aqui, ver se eu pego o endereço certinho para os irmãos. Você que está na região de Cotia, quer conhecer a nova CCB, temos um ancião ali, o irmão Donizete, né? Ancião Donizete é um ancião ali da comunidade Oliveira, né? E ele tem o maior prazer dos irmãos fazer uma visita cristã ali, no Oliveira. Tá aqui o endereço, deixa eu pegar direitinho aqui. Rua Petrolândia 708, Jardim das Oliveira, em Cotia. Você que quer congregar ali em Cotia, temos essa comunidade cristã ali no Oliveira, né? E também na região de Betim, Minas Gerais, nós temos ali uma comunidade cristã também em Betim, né? Meu irmão pediu para divulgar ali. Os cultos é todo sábado, né? Todo sábado em Betim. Vamos ver aqui o endereço aqui que ele mandou para mim, né? É de Betim. Então você quer congregar lá em Betim? Ué, já subiu o endereço lá? Oh, meu Deus do céu. Então em Betim lá, o irmão Ancião Joaquim e o irmão Luiz Roque, né? Tem um prazer também de vocês visitar ali a comunidade cristã em Betim, né? Rua Astrapeia, né? É um nome meio Comunidade Cristã no Brasil, Rua Astrapeia, número 138, o bairro é Senhora de Fátima, Betim. Os cultos é todo sábado às 9h30. Demorou, mas achei, né? Tá aqui no celular, irmão, tá? A gente tem que procurar nas mensagens. Demora um pouquinho, né? Então, mas é bom. Você pode dar um tempinho aí. Os irmãos que querem fazer uma visita cristã. Eu vou aproveitar agora para fazer mais uma divulgaçãozinha rápida, irmão. Você que gosta de ouvir louvores, nós temos uma rádio Comunidade Cristã no Brasil. No aplicativo, no Play Store, você baixa o aplicativo RadioNet. E ali, você vai na pesquisa de rádio, ali se escreve Rádio Comunidade Cristã no Brasil, vai aparecer a nossa rádio. Você coloca em favoritos, você vai ouvir louvores 24 horas por dia ali, pelas ondas da internet, irmão. Tudo é pela internet ali, com o celular, onde você estiver, você vai ouvir louvores a Deus. Meus irmãos, eu queria falar sobre a doutrina cristã da salvação, né? O que é salvação, como se procede, o que a Bíblia fala sobre a salvação, né? Então a salvação é a libertação do perigo, do sofrimento. Tem essa libertação. E vamos ler aqui uma situação. Filipenses 1,19 diz assim: porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus. Então essa salvação, você vê, ela também ela se realiza quando nós oramos, né? Como a igreja orou por Pedro, né? Pedro estava preso, o anjo de Deus e o libertou. Então, nós somos salvos. Às vezes eu falo assim, olha, cremos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Salvador, ele morreu por todos. Ah, todos? Salvou todos da condenação. Mas para fazer efeito
essa salvação na nossa vida, é necessário sim que nós crermos nele também. É necessário crermos que ele é o Messias, que ele é o Jesus, o enviado, que ele veio de Maria Virgem, como a Bíblia fala. Deus amou o mundo de tal maneira, mandou seu filho. Esse seu filho foi morto, ele também é ressuscitado. Então essa daí é o complemento dessa primeira salvação, dessa condenação. Mas somos salvos durante a nossa jornada cristã de várias situações. Nós fomos salvos também, libertos, né, do pecado. Hoje não somos mais escravos do pecado, não é isso? Jesus nos libertou do pecado. Hoje nós podemos mortificar nossa natureza humana. Antes nós vivíamos servindo ao pecado. Hoje não podemos servir ao pecado, servimos a Jesus, servimos a Deus. Então, salvar, irmão, é libertar ou proteger, a palavra salvar. Então, o Evangelho de Cristo não faz isso. Ela também dá uma ideia de vitória. A salvação é uma vitória, de conquista, né? Então, muitas das vezes, irmão, a pessoa é liberta também espiritualmente, internamente, nos seus conflitos, né, nas suas seu medo, vivendo a sua angústia. E o Evangelho vem nos libertar no nosso interior também. Tem pessoas que viviam numa guerra interna, né, numa aflição, numa depressão, e o Evangelho vem libertar, né? Então a gente vê aqui no caso aqui, Pedro, vamos dizer assim, sendo liberto ali, estava cercado com 16 soldados, né? E hoje veio, os soldados adormeceram, o anjo foi e libertou Pedro, e foi tirado daquela prisão, mas uma prisão que estava física, mas tem gente que está preso numa prisão espiritual, e o Evangelho vem libertar ele dessa prisão, né? E quando o carcereiro, quando ele viu aquela obra de milagre que aconteceu com Paulo, né, que houve um terremoto, as cadeias se abriram, né, e ele viu que aqueles presos iam fugir, na mente dele, né, porque Paulo estava preso lá e ele cantava louvores, ele evangelizou todo mundo e ninguém fugiu, porque se ele fugisse, irmão, mesmo que fosse um acidente, as autoridades iam cobrar dele e ele ia ser justiçado, então ele ia se matar para não sofrer, né? Não sofreu, a família não sofreu, eu vou dizer, né? Aí Paulo falou, não faça isso, então, todos nós estamos aqui. E o carcereiro ficou maravilhado com aquela atitude, né? E ele foi evangelizado por Paulo. E em Atos fala assim, e tirando para fora disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aí ele ficou preocupado, ele viu que aqui, pelo nome de Deus, eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então, crendo em Jesus Cristo, vem salvação. Então, você pode salvar até a sua família. Lógico, sua família crê, né, irmão? E para entrar no reino de Deus, ele diz assim, o Senhor Jesus, em Mateus 19, do 24 ao 25. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, se salvar-se, né? Algumas pessoas, com a palavra agulha, irmão, logo vem na mente de você aí, aquela agulhinha de crochê, sei lá, uma agulha maior que seja, né? Mas algumas pessoas falam que a agulha, irmão, era uma portinhola que tinha na entrada da cidade. Ela tem uma certa altura, né? E os animais, o camelo, ele até se abaixavam, mas alguns camelos, ele tem um dorso, né, um elevado nas costas, e aquilo ali impedia do camelo passar, era agulha, chamava uma passagem. Então o camelo tinha que se agachar. Então ele falava que era mais fácil o camelo passar por ali, né, se agachar, se arracejar, sei lá como o camelo fizer, para poder passar, do que um rico entrar no céu. Mas o rico, irmão, não é porque você tem dinheiro. Não, o dinheiro é uma bênção de Deus na nossa vida. Aquelas pessoas que têm um amor ao dinheiro. Então,
as escrituras sempre tem que ter uma interpretação, não é uma coisa mais profunda, não é aquilo que você pensa de imediato, sempre tem uma explicação mais aprofundada. Então o amor ao dinheiro, o rico, quando fala, é aquele que ama o dinheiro, né? Não é porque ele tem posse, não. Ter posse, ter riqueza é bênção de Deus. Salomão era rico, era próspero. Davi, muita gente foi próximo na Bíblia, né? Muitas pessoas foram abençoadas. Então, irmão, nós somos salvos, sim, salvos da ira de Deus, né? Do julgamento de Deus sobre o pecado. Deus falou que ia julgar, né? Ele tem uma passagem ali, 5 de Romanos, que fala, logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então já não estamos mais debaixo dessa condenação, né? Não estamos mais debaixo dessa... Por quê? Porque fomos salvos por Jesus, você creu em Jesus. Em Tessalonicenses 5,9 fala também, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus. Então, o plano de Deus é nos tirar debaixo da sua ira. Deus não quer condenar o homem. Por isso que ele falou, eu quero que todo homem se salve e venha ter pleno conhecimento da verdade. E em Romanos 6,23 fala assim, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, irmão, a salvação, a Bíblia até refere a libertação das consequências do pecado, né? De envolver-se, portanto, nessa situação. Então, a remoção do pecado na nossa vida. Então, realmente, aquele que foram salvo, eles foram salvos do pecado também. O pecado não pode ter mais domínio sobre ele, né? Quem pode salvar? Quem pode salvar? Quem pode salvar? Quem pode salvar eu, você? Será que a instituição, o pastor, a denominação tradicional, anos lá, será que ela salva? Não, né? Só Deus, irmão, pode remover o pecado e nos livrar da penalidade do pecado. Então a salvação é por Deus, por Cristo, né? Então a Bíblia ela diz isso aí. Em Timóteo 1,9 diz assim, no versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então Deus já tinha esse plano de te salvar e se realizou com Jesus Cristo. Em Tito 3,5 fala assim, não somos salvos pelas obras da injustiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Então é pelo poder do Evangelho, irmão, é pelo poder, pelo sangue de Cristo que somos salvos. Deus também nos salva também numa forma através do resgate de Cristo. Quando Cristo nos resgata, há a salvação de Deus na nossa vida. Em João 3, versículo 16, diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, né, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas como eu falei, então não precisa ver mais nada, lógico, você tem que crer, né? Se não crer, diz assim, aquele que não crê já está condenado, então tem que crer, né? E diz assim em Romanos 5,10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, nós fomos salvos por Cristo. Então, você hoje está de pé porque está salvo. E essa salvação, as Escrituras afirmam que a salvação é um gracioso dom de Deus, que não merecemos. E ela afirma isso em Efésios 2, versículo 5, diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então a salvação é pela graça de Cristo, né? E ela é uma dádiva, é um presente, não há nada que podemos fazer, mas depois de salvo nós temos muita coisa para fazer, viu, irmão? Depois de salvo, você tem a oportunidade de levar as boas novas, evangelizar, visitar o órfão, a viúva, orar pelos enfermos, orar pelo seu próximo, né? Ajudar o seu semelhante, né? Tornar a sua vida melhor, ser uma pessoa melhor. Tem tanta coisa, irmão. Fique tranquilo, né? O Evangelho vai ensinar
você a ter uma vida diferente, né? E outra, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente em Cristo Jesus. Está em Atos 4, 2, versículo 12. O nome de Jesus tem esse poder, né? Somos salvos por Ele e seremos salvos e continuamos sendo salvos por Ele. Agora você pergunta, irmão, mas como eu posso receber essa salvação? Somos salvos primeiramente pela fé, quando nós temos fé em Cristo. E a fé é um dom de Deus, né? E a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Então, primeiramente, precisamos escutar o Evangelho, as boas novas, né? A boa nova que fala da morte e fala da ressurreição de Cristo, porque isso aconteceu. Diz assim em Efésios 1:13, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então você já é uma pessoa selada com o Espírito Santo, você já tem um Espírito Santo quando você creu. Tem irmãos aí procurando aí dom aí de reunião cristã para ser selado com a promessa. Irmão, essas pessoas não creram no evangelho ainda, hein? Cuidado, né? Então somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, meu irmão, o ensino da doutrina da salvação, ela é esse, onde coloca todo o mérito, coloca toda a misericórdia, todo o sacrifício, todo o trabalho de salvação através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Porque a salvação, o ensino da salvação cristã é a libertação espiritual e eterna que Deus concede imediatamente, irmão, àqueles que crêem no Senhor Jesus, quando tem aquela condição de arrependimento, e fé em Jesus Cristo. A salvação só é possível através de Jesus, e quando a gente reconhecemos a necessidade e dependemos de Deus. Então, meu irmão, você quer ser uma pessoa dependente, de Deus? Então cria no Evangelho, cria nas boas novas, cria nas promessas do Senhor Jesus. E essa salvação, irmão, ela não está por dogmas de denominação, sei lá o que eu vou falar, ensino de denominação, não está pela formosura do templo de uma denominação, ou por uma tradição de uma denominação. Não, irmão, a salvação está em Cristo, Então esse é o nosso trabalho, o trabalho do Projeto Resgate, tá? Irmão? Projeto Resgate também, você que precisa ser salvo ainda de novo, você vê quanto a salvação é necessária. Mas já me batizei. Você se batizou, fraquejou, errou e alguém falou, seu lugar não é mais aqui, aqui é lugar dos santos, E muitas vezes acontece isso, pessoas são excluídas da reunião cristã por vontade humana de um pregador, ou de um pastor, sei lá, de um ancião, um cooperador, ou de um irmão santarrão, que despreza, humilha aquele que fraqueja, Mas nós estamos aqui com um projeto também, para um projeto Resgate. Você que quer ter um encontro com Cristo, de novo, você quer se reconciliar com Ele, venha fazer parte do trabalho da nova CCB, trabalho da Comunidade Cristã no Brasil. E nós vamos receber você como nosso irmão em Jesus Cristo. Então a salvação, irmão, ela é um mérito de Deus só, de Cristo, Porque Deus mandou o seu Filho para que nós fôssemos salvos. E ela também é concedida a nós como presente quando nós ouvimos o Evangelho, passamos a ter fé, cremos no Senhor Jesus e obedecemos os ensinamentos. E somos salvos da condenação da ira de Deus, somos salvos do pecado, somos salvos da depressão, somos salvos da bebida, da prostituição, enfim, somos salvos de várias coisas, irmão, da ganância, do amor ao dinheiro, da vaidade exagerada, somos salvos de várias situações e continuamos sendo salvos por Cristo dia a dia. Todo dia Jesus nos salva de alguma coisa. Todo dia Ele nos salva, todo dia Ele nos salva, Quantos tem livramento, salvação, até na vida secular, contínua por Deus, E até que complete a sua salvação, é quando Ele nos vai dar um corpo glorificado, quando cumprimos a nossa jornada, o Senhor nos recolhe,
ou senão quando nos transforma, como diz a Bíblia, né? Seremos transformados aquele que estiver vivo, né? E os que foram mortos serão ressuscitados para a glória, de receber a glória de Cristo. Claro que eu já estou falando dos salvos, né, irmão? Aqueles que creram, né? O Paulo falou, né? Aqueles que creram em Cristo Jesus, obedeceram, estão de acordo, serão transformados, né? Se estiver vivo, serão transformados por piscar de olhos. E aqueles que morreram, a terra dará conta de tudo, né? O mar, a terra, tudo dará conta, e seremos essas pessoas ressuscitadas também, né? O Senhor nos dará um corpo incorruptível, né? E todos receberemos essa bênção, essa dádiva, que é a salvação, né? E ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Então a salvação é um processo que começa lá na cruz, com Jesus. E ela continua, essa salvação, né? Somos salvos até o dia da manhã também, né? Somos salvos e continuamos a ser salvos até a consumação de tudo pelas Escrituras Sagradas. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração fala de salvação. E Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que ouviu essa mensagem. Deus abençoe em nome de Jesus.